Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa, não vou chamar de live, né? Vou chamar de uma aula de reconhecimento aí, que a gente possa se conhecer um pouco mais. E aproveito a oportunidade para pedir para vocês é, abrirem os vídeos, né? Já que é difícil a gente se encontrar aí, vocês estão em plena quarta-feira, 8 horas da noite. Eu gostaria de poder vê-los. Quem quer te falar? Jaqueline, Che. Marino. Amor? Quem mais conseguir liberar o vídeo? Doris, boa noite, Doris. Boa noite, Sérgio. Olá, boa noite. Tudo Boa noite a bem? todos. Legal, Tudo boa Oi. noite. ótimo. Muito bom. Olá, boa noite. Bom, gente, eu vou ser criterioso. Ô, Márcio, boa noite para você também. Que bom que você veio. Olá, tudo bom? Só deixa eu liberar mais um pessoal aqui, gente. Fico muito feliz, que todos vocês estão aqui. Eu acredito que vocês estão pelo mesmo motivo que eu acabei indo procurar uma especialização, procurei conhecer um pouco mais, tá? Do que passa na cabeça dos jovens atletas hoje. Eu sei que temos alguns ex-atletas aqui, né? Alguns pais que já foram atletas, e que na época de vocês, como era na minha época, é muito diferente de como é hoje, né? A forma como a gente se doava, a gente queria mais, teoricamente, né? É, Achava que se dedicava mais do que eles se dedicam hoje. E eu vou tentar esclarecer um pouco para vocês, não a minha opinião, mas o que a neurociência vem estudando e vem clareando para nós, tá? Não é nenhuma receita de bolo, de pessoa para pessoa muda, né? O que pode dar certo para mim pode ser que não dê certo para o Márcio, pode ser que dê certo para o Marino, pode ser que não dê muito certo para o Sérgio, tá? E a gente precisa ir adaptando, né? Vocês sabem muito bem disso, porque a vida dos pais é uma adaptação constante, né? Para vocês conseguirem atender às necessidades e os objetivos dos atletas, tá? Então, eu vou começar compartilhando. Eu fiz, eu deixei a apresentação pronta aqui e a gente vai. Deixa eu. Tá. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Alexandre. Eu trabalho com o basquete já fazem 25 anos. Então, eu trabalho na maior parte com a formação de atletas, né? Atletas de base até ali sub-22. Trabalhei pouco tempo com adulto e como a gente trabalha com atletas, a gente trabalha indiretamente com os pais, certo? É, Nos últimos 2 anos, como eu falei para vocês, eu acabei me especializando na formação de como mentor de atletas, como treinador cognitivo e aqui alguma das especializações que eu fiz. O que que eu vou começar falando para vocês? A neurociência talvez seja o maior motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. É, os atletas, como eles eram há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar treino, eles são muito diferentes de como são hoje, né? A gente podia cobrar mais, nós podíamos cobrar de uma forma diferente. A aceitação dos pais era diferente também, né? E eu acredito que muito disso é uma mudança natural, né? O mundo mudou muito de lá para cá. A tecnologia está de uma forma muito forte entre nós, muito para o bem, né? Causa facilidades enormes para nós, mas
em algumas situações, elas nos atrapalham muito também, né? Muitos dos filhos de vocês, eu acredito que tenham passado pela pandemia, né? A gente chama da geração pandemia. Tem alguém que é antecedente a essa geração? Algum dos filhos de vocês que não passou por essa pandemia? Eu acredito que não, né? Todos passaram. Então, isso foi uma mudança muito grande para todo mundo, né? Não só para eles, como para vocês pais. Pode sair de casa, não pode sair de casa. Tá todo mundo trancado dentro de casa. Não pode cumprimentar ninguém, não pode abraçar ninguém, não pode dar beijo, mantém distância. Então, uma parte importante da vida deles foi assim, né? E, junto com isso, a parte da tecnologia. Eles aprenderam, eles tiveram que aprender. Não foi porque eles quiseram, né? E nós também, né? Eu lembro que durante a pandemia, eu dava treino online, né? Então, eu também precisei me adaptar, os pais, vocês pais e os atletas. Foi uma adaptação para todo mundo, tá? Então, não cabe a nós julgarmos se está certo ou se está errado, né? Eu acho que o maior objetivo de quem está aqui é entender um pouquinho mais, né? Assim como eu busco entender todo dia um pouco mais do que passa na cabeça dos filhos de vocês, certo? Não é fácil para vocês que são pais, não é fácil para nós também, não é fácil, né? Mas eu acho que é uma busca constante e importante para a gente conseguir dar o maior recurso e aporte necessário que eles precisam nessa fase tão importante da vida deles. Eu vou começar contando uma historinha para vocês de um atleta que eu trabalhei e que tinha um pai sempre presente. O pai ia em todos os jogos, o pai estava presente nos treinamentos, o pai auxiliava, ele ajudava. Não era aquele pai que cobrava, ele era o pai que estava sempre ajudando, né? Então, quando o técnico dava uma instrução para ele dava a mesma instrução depois, né? E isso acabou que vai causando uma insatisfação e um desconforto no próprio atleta, né? Quando o filho ia mal nos jogos, o pai ficava distante, o pai cobrava um pouco mais, o pai era menos, digamos assim, próximo. Só vou pedir para vocês. Fala assim, para tá com Deixa baralho do eu, meu lado. deixa eu mutar todo mundo aqui, gente. Da onde está vindo esse barulho? Não consigo achar. Beleza, agora foi. Tá? Senão eu perco a linha de raciocínio aqui, vai ficar mais difícil. É, então, o pai parecia que ele estava moldando o comportamento dele em função do resultado, digamos assim, do filho, né? Meu filho treina bem, filho, vem cá, vamos sair, estava feliz, animado. Não, o filho vai mal, joga mal, parecia que estava sem vontade. Ah, não, vai lá e faz suas coisas. Ah, você não quer fazer nada direito. É. Então, qual que é a impressão que esse pai está dando para o filho, né? E peraí, o apoio do meu pai depende exclusivamente de como eu vou no esporte, né? Mas ele, antes de ser qualquer coisa, ele é meu pai, né? Então fica essa sensação, essa dúvida na cabeça do filho. Então, se eu puder falar a primeira recomendação, né? Como eu falei para vocês aqui, eu vou dar algumas situações que eu presenciei, algumas situações que são comprovadas, mas nós somos humanos, né? Nem tudo vai dar certo com todo mundo, tá? Então, pai, deixe claro para o seu filho que você o ama, que você admira ele, que você está orgulhoso do que ele vem fazendo, o que ele vem fazendo como comportamento, né? Crescendo como pessoa, evoluindo como ser humano, a dedicação em treinar, a disciplina de não faltar treino, o respeito com os colegas. Porque a partir do momento que a gente enaltece
e cobra apenas o resultado, a gente está deixando a parte mais importante de lado, né? Que é a parte do ser pai, né? Do apoio incondicional, certo? Então, antes de passar, por que estamos aqui? Tá? Primeiro, porque tanto vocês quanto eu, nós queremos melhor para os nossos jovens e para os nossos filhos, certo? Vocês pais sabem da importância que vocês têm na formação da mentalidade esportiva dos filhos de vocês. Muitos pais não têm manual prático, né, de como agir com o pai de atleta. Não vem com manual, né? O pai de atleta precisa agir assim, assado, tem regra tal e tal. Você precisa ter esse comportamento. E a gente tem treinamento para tudo hoje em dia, né? Os filhos de vocês recebem treinamento todo dia, diariamente. Os técnicos que trabalham as modalidades também. Os psicólogos também fizeram formação, né? Todo mundo que trabalha, mas os pais não têm uma orientação, né? É difícil muitas vezes, porque é de uma forma empírica. Você vai tentando, tentativa e erro. Muitas vezes a gente vai errar, a gente vai errar, mesmo tendo conhecimento, a gente vai errar, mas a gente tem que tentar errar o menos possível, porque essa é uma fase de formação deles que é muito importante. Muito do que é vivido, vido e ouvido nessa fase fica marcado, né? Então, as três camadas do comportamento, tá? Da mudança do comportamento, certo? A mais interna, né? A que está, digamos assim, que seja a mais importante, porque é ela que vai dar início às outras, ela que vai ditar como as outras vão funcionar, é a identidade do jovem, né? Então, quem eu sou, né? São os valores que vocês, pais, passam em casa. É a crença, a capacidade que o filho de vocês tem para fazer qualquer atividade. Ou melhor, a crença da capacidade, que é tão importante quanto a capacidade. Ele achar que ele consegue fazer. Ele ter autonomia para fazer, para errar, para corrigir e para fazer de novo, né? A segunda parte é o processo, né? O que ele está fazendo. Então, o treinamento é o processo, né? A parte do esporte, digamos assim, o treinamento faz parte do processo do atleta, tá? Então, o que eu estou fazendo, né? Como eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo, né? Eu estou me dedicando, estou me esforçando, eu estou dando o meu melhor, tá? E o resultado é a última camada. Perceba que essa é a camada superficial. Muitas vezes nós somos taxados pelo resultado, né? Ah, treina, treina, treina e não ganha de ninguém, né? Não ganha nada. Então, a gente está sendo visto apenas pelo resultado. E a gente está esquecendo das outras camadas, que são muito importantes. E agora eu quero pedir a interação de vocês, que é fundamental hoje aqui, tá? Eu não vim aqui com o objetivo de eu falar e vocês ouvirem. Aqui a ideia é a gente fazer uma troca, tá? Rica na vivência que nós estamos tendo, que vocês têm, tá? Mais do que eu, porque vocês ficam mais tempo com os filhos de vocês do que eu fico, do que com os meus atletas, certo? E eu e a gente juntar um pouquinho do que eu venho estudando e venho aprendendo dia a dia. Então eu gostaria que vocês colocassem no chat qual parte, tá, dessa cebola, digamos assim, dessas camadas, vocês acham que vocês pais são os responsáveis. E aí coloca qual parte o técnico e o atleta são responsáveis. Vamos dividir assim essas três camadas em três responsáveis.
certo? O que que vocês acham? Vamos começar pela de vocês, que eu acho que é a mais importante. É pelo motivo que nós estamos aqui hoje. Tá? Com qual camada que vocês ficariam? Henrique colocou ali, identidade, referente aos pais, identidade. Perfeito. E processo atleta, resultado técnico, tá? A gente já vai chegar nessa parte aí, Andréia, tá? Então, perfeito. A identidade é, digamos assim, a função do pai, né? E não é uma função fácil, né? É a mais importante que tem. A mais importante que tem é a que você tem. É de criar responsabilidade, de dar pertencimento para o atleta. Ele precisa se sentir pertencente a um grupo. Muitos atletas treinam não para melhorar, eles treinam para se sentir inseridos dentro de um grupo específico. Eu tive um menino que treinou dos 12 aos 16 anos numa super equipe, que era a equipe que nós tivemos, tá? Das melhores do Brasil, entre as três melhores do Brasil, e ele quase não ia para jogo, não estava preocupado em resultado, em evolução, mas ele estava sempre lá. Ele queria fazer parte do grupo, né? Então aí entram os comportamentos. Cada um é diferente, né? Os pais que foram atletas aí, eu acredito que a maioria de vocês gostaria e queria resultado. E que muitas vezes você deve ter cobrado o resultado do seu filho. Eu também fui atleta, eu também queria resultado. E se o teu filho treinou comigo, provavelmente eu cobrei resultado dele também, certo? Porque todos nós erramos e estamos aqui para aprendermos com os erros, tá? E aí o processo, gente, o processo fica para os atletas e treinadores, né? Eu acho que teve uma mãe ali que respondeu que o processo também fica a critério dos pais. O processo não fica, né? O processo de aprendizado, de passar os valores que o esporte ensina, esses sim ficam a cargo dos pais. Agora, se os pais ficarem a cargo do processo, eles estão a cargo do treinamento. E o treinamento não é com os pais. O treinamento é com o técnico e com o atleta, né? É um relacionamento entre eles, né? Imagine se o seu filho tiver um técnico na quadra e tiver outro técnico na arquibancada. A confusão que vai ser, né? Isso se eles derem a mesma informação. Já vai ser muito difícil para ele, né? Tá lidando com tanta informação, tanto estímulo ao mesmo tempo. E agora você imagina se esses estímulos fossem diferentes ainda. Eu já presenciei várias cenas, gente, várias cenas. Algumas delas, nós técnicos tivemos que intervir para o pai segurar um pouco, porque o pai queria que o filho jogasse como ele acha que é o correto, né? Mas o que o filho está vivenciando é completamente diferente do que o pai viveu, né? E a visão que o pai tem do lado de fora é completa do pai de todo mundo, né? Inclusive a minha como técnico, é completamente diferente de quem está lá do lado de dentro. Lá do lado de dentro é muito difícil, é muito mais difícil. Lá tem um cara colado em você, respirando, te empurrando, te batendo. Aqui do lado de fora é tranquilo, né? Eu também, eu quase não erro decisão aqui do lado de fora, né? Não tem ninguém me empurrando, não tem ninguém suando em mim. Fica muito mais fácil para eu ver e para eu tomar uma decisão, tá? Então, e o resultado também, né? Cabe aos atletas e aos treinadores, certo? É, tudo bem aí, gente? Tá todo mundo comigo aí? Alguém, se alguém não concordar, achar que há alguma outra situação, fique à vontade para a gente debater, tá bom? Porque a gente está aqui realmente para trocar informações, tá bom? Legal. Então, prosseguimos.
certo? O que eu vou falar para vocês aqui são algumas frases que provavelmente algum de vocês já ouviu na arquibancada. Eu já ouvi várias frases. Já vi diversos comportamentos, né? Então, frases ditas pelos pais que esvaziam o tanque da autoestima do atleta, certo? Então, criticar, né? Por que que você não é tão rápido? Né? Por que que você está errando tanto? Comparação não está aqui, mas é o exemplo dessa primeira frase. A comparação é horrível. Por que que você não joga como fulano de tal? Porque ele não é fulano de tal, ele é diferente. Mas por que que você não se doa como ele? Porque ele é diferente, né? Então, isso entra muito dentro dos comportamentos, né? Dos estilos comportamentais. Então, é legal para quem tiver um tempo e quiser aprofundar um pouco mais, vocês irem atrás desses estilos, porque cada um é de um jeito diferente. E isso não quer dizer que o seu filho queira menos do que você queria. Não quer dizer que ele se dedique menos do que você queria, do que você se dedicava antes, certo? Então, corrigir, né, entra exatamente da parte do técnico que a gente já tinha. A gente vai ter mais um técnico, então ele já tem um técnico nos treinos e nos jogos. E daí ele chega em casa e ele vai ter mais um técnico. Você acha que qual vai ser o sentimento dele? Vai ser um sentimento legal, tranquilo? Porque quando ele tá indo para casa, o que que ele está esperando? Né? Quando ele sai do jogo e está indo com você para casa, o que que ele espera? Ele espera que você corrija ele, né? Ele espera um apoio de você. Sarcasmo. Nossa, o que você estava pensando naquela hora? Meu Deus, o que você estava fazendo naquele momento? Ignorar, né? Agora não, depois talvez. Não, espera um pouco, né? E fica para depois, tá? E a linguagem não verbal, que é a linguagem do exemplo que eu citei para vocês, né? Então, o pai, talvez, naquele momento, não, eu não falo nada para o meu filho. Eu não estou cobrando, nunca cobro do meu filho. Mas a linguagem não verbal dele diz outra coisa. Quando o menino vai bem, ele está feliz. Quando o menino vai mal, ele está triste, está distante. Então, muitas vezes, essa linguagem não verbal, ela é mais forte do que o que realmente é dito. É, a Andréia falando que tá pegando na ferida. A ideia não é pegar na ferida, tá, André? A, a, são frases que a gente fala, né? Algumas dessas de sarcasmo eu já fiz com os atletas, né? Eu cometia várias situações dessa de sarcasmo, né? E que eu cada vez mais começo a entender que são pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas linguagens não verbais que acabam atingindo o jovem e a gente não sabe por quê, né? E a gente fala, mas eu não falei nada para ele. Às vezes não precisa falar nada mesmo, né? Mas legal. Eu acredito que assim como a Andrea está reportando, deve ter mais gente, né? Pais que muitas vezes cobram o resultado mais importante como processo, né? Então, já ouvi pais, mesmo no tom de brincadeira, às vezes o atleta não pode ser que ele não leve por esse tom de brincadeira, mas se não ganhar hoje, vai voltar a pé, né? Se não ganhar hoje, não janta, né? Não, hoje tem que ganhar. Por que tem que ganhar? Por que que o meu jantar está dependendo da minha vitória? Né? Parece que a gente volta nos tempos, né? Eu sei que a gente fala, os pais falam isso com uma forma de motivar, mas o que acontece é o efeito contrário, né? Então, vamos seguir, tá? E agora, algumas frases ditas pelos pais que enchem o tanque de autoestima do filho de vocês.
né? Então, elogios específicos e verdadeiros, né? Seja, você não precisa inventar nada, né? Não precisa, criar algo que ele não fez, ele vai saber que ele não fez aquilo. Ele tem noção do que ele faz e do que ele não faz. Mas elogie o comportamento, né? Hoje você se dedicou muito, hoje você se esforçou muito. Elogie o processo. Se preocupe com o processo, em apoiar esse processo. Porque o processo. o- eu vou jogar essa pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer qual é a diferença da gente focar no processo e a gente focar no resultado? Vocês podem liberar áudio aí, não precisa mandar no chat, não. Pode liberar áudio aí, ou quem levantar a mão, eu vou soltando o áudio, tá? Mas alguém tem uma ideia de qual que é, o que vai causar a gente focar no processo e o que vai causar a gente focar no resultado? Lembrando que eles são jovens atletas, né? Eles não são profissionais, a vida deles não depende disso. O patrocínio não depende disso, né? Porque para quem já é profissional, aí o foco no resultado, ele é um pouco maior, né? Porque, pô, se eu for mal numa competição, eu posso perder o patrocínio. Se eu for muito bem numa competição, eu posso ganhar um outro patrocínio, né? Então, a vida, é, o salário, né, depende. É diferente do jovem, né? Ninguém, gente, vai levantar a mão e arriscar? Calma aí que André colocou aqui. Desestimula Explica um pouquinho melhor para mim o desestimula, Márcio. a cobrança. Eles vão perder o interesse de querer jogar, porque eles estão focados no resultado, se ela não veio, eles vão abandonar. Eu acho que é isso, sei lá. Isso, acaba tendo uma frustração maior, né? Então, uma Isso. dessas situações é exatamente essa. Primeiro é um abandono, né? É um abandono precoce do atleta. Porque hoje em dia a gente sabe que, com certeza, né? Vocês já ouviram, vocês vivem isso. Ouviram falar que é a geração mimimi, que é a geração Nutella, né? Que tenta uma vez, não consegue, desiste, né? Mas por que que essa geração é desse jeito? Né? Talvez a gente tenha que fazer essa outra pergunta, né? O uso dos celulares ajuda muito nisso. Então eles estão jogando jogos que se eles morrerem, eles voltam. Eles não precisam se doar o tempo todo. Diferente do esporte, né? O esporte ele precisa se dedicar, ele precisa treinar, ele precisa se desenvolver, se esforçar e não tem garantia nenhuma de resultado. Você não sabe o que que você vai ter, né? Então a gente chama não, né? O hormônio que é liberado rapidamente, né? Nessa sensação de recompensa é a dopamina. A dopamina ela é liberada o tempo todo nas redes sociais, quando ele recebe um like, quando ele tem um comentário, nos jogos, né? Então é a dopamina lixo que a gente chama, né? E o jovem vai se alimentando disso. Então, quando ele precisa fazer um baita de um esforço, que não é fácil ser atleta, né? Você precisa estudar, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer a parte de quadra, você precisa fazer o físico, e mesmo assim, talvez não dê certo, né? Talvez você falhe. Então, a gente precisa melhorar esse estímulo do jovem, tá? Então, por que o foco no processo? Eu vou um pouquinho mais agora. Porque, calma aí, tem mais gente entrando. Quando a gente foca no processo, a gente está focando em algo que está no controle dele, né? Então, qual é o teu objetivo agora? Ah, meu objetivo é melhorar a minha defesa. Meu objetivo é melhorar o meu arremesso. Ou eu treinar mais o meu arremesso. Meu objetivo não é fazer 30 pontos, porque fazer 30 pontos não depende só dele. Depende dele, depende do técnico dele, depende do companheiro dele, depende do adversário dele, e muitas vezes um árbitro ainda pode interferir. Então depende de tantas variáveis
que se a gente colocar a responsabilidade e o mais importante, digamos assim, para o resultado, vai acontecer uma frustração. E junto com a frustração, quer dizer, a frustração já vai acontecer naturalmente, né? Vai acontecer mais frustração, tá? Junto com a frustração, vai causar ansiedade no nosso atleta. Por quê? Porque ele está se preocupando com algo que não está no controle dele, né? É algo que está no futuro e que não depende só dele, né? Eu já vi muitos atletas falar, não, depende de mim, mas como depende de você? E aí eles começam a pensar e falam, realmente não depende só de mim. O que depende só de mim, né? O meu esforço, a minha dedicação, a minha disciplina, né? Isso depende só de mim. Então, por isso o focar no processo é tão importante, tá? Cobrar no processo. Cobrar o que no processo? Guilherme. Pode liberar o áudio se quiser, Guilherme. Oi, Alexandre, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom e você? A questão da cobrança ali no processo, né? Então, ele está na questão do treinamento, evoluindo, ali tentar ajudar a corrigir se ele está fazendo errado, alguma coisa, na fase do processo. Isso é válido? Então, tentar auxiliar ele quando ele está no treinamento, não no resultado de jogo, né? Mas no treinamento. Tá, então, Por exemplo, ele erra lance livre, né? Tem dificuldade de lance livre. Então, chegar em casa, vamos trabalhar lance livre. Ou ir numa praça, vamos trabalhar lance livre. Isso você acha que é válido? Não? e- quem fala que ele precisa melhorar o lance livre? É você, é ele ou é o técnico? Normalmente o técnico e vem do jogo, né? Legal, Por exemplo, perfeito. Mas você concorda comigo que se ele não demonstrar esse interesse que ele precisa melhorar, fica vocês entendi, querendo conduzir o processo, entendi. né? Então é um pouco diferente. O que a gente pode fazer é tentar levá-lo a essa decisão, né? Você pode se colocar à disposição, filho, vamos na praça, mas vamos na praça não para melhorar o lance livre. Vamos na praça brincar, vamos na praça se divertir, porque o esporte ele precisa ser divertido. Não adianta a gente estar cobrando rendimento, desenvolvimento 12, 13, 14 anos, gente. Ele precisa estar se divertindo primeiro. Porque se o esporte não for divertido, e eu já vi vários casos, eu já vi vários casos de atletas que eram promessas. O menino era o melhor atleta sub-12, sub-13, sub-14, o pai colocando uma pressão enorme. Você precisa treinar, precisa treinar, você precisa treinar, você vai pegar a seleção brasileira. Com 15 anos ele não quer mais saber. Fala, não quero mais. Eu não quero mais. Né? Porque a pressão é muito grande. Ele precisa ser criança. Ele precisa. Nós precisamos respeitar a fase dele. Né? Em qual fase que ele está? Se ele está na fase do rendimento, ele tem que treinar. Mas quem está em rendimento? Eu acredito que ninguém aqui. Rendimento, não tem. Né? Então a gente está em fase de desenvolvimento. A mentalidade precisa melhorar? Sim, precisa melhorar. Mas vai melhorando aos poucos. Né? Ficou mais claro aí? Tá? E aí, com relação. Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, vamos lá. O processo, quem cuida do processo é o técnico e o atleta. Né? Se o atleta achar que é válido, é válido. Cabe aos pais darem todo o suporte necessário. Né? Se o técnico falar para ele, pô, por que você não treina mais lance livre? Tá precisando melhorar isso, tá precisando melhorar aquilo. O técnico falando ainda vai precisar que ele, atleta, aceite aquilo. Porque o atleta pode não aceitar e pode não querer aquilo, né? Aí a gente vai entrar numa situação é, que eu acho fundamental, tá, gente? Então, seu filho pode estar perdendo o jogo antes mesmo de entrar em quadra, né? Que foi o título pelo qual vocês estão aqui hoje.
tá? Calma aí que tem mais. E quando o atleta se cobra demais? Estou falando da minha filha que joga. Como posso ajudar? Juliana, a gente já vai chegar lá, tá bom? A gente já vai chegar lá, tá? Alexandre, Oi, é a Silvia, tudo bem? oi, tudo bom e você? Tudo bem também. Você tem falado muito na questão de performance, né? Ah, se não ensaca bem, se não faz um drible legal, essas coisas. Mas e quando você sabe, isso já foi feito por um médico, assim, no quesito, ah, você precisa se cuidar, você precisa se alongar, faz mais alongamento, se cuida mais. Essa parte cai no mesmo tipo de pressão que é da correção, se joga bem ou não? Não, aí acredito que não, né? Porque daí é mais uma recomendação, né? É uma orientação, né? É como se você estivesse instruindo ele ao que ele precisa fazer. Porque assim, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Tem gente Hum, que dá a instrução completa. Tem gente que não, talvez não tenha o conhecimento para dar essa instrução. Então, alguém precisa instruir esse atleta, né? Se ele não está sendo instruído, no treinamento dele, o pai pode estar ajudando nessa forma. Então, filho, você está fazendo alongamento, né? Como é que funciona? Ou você pode ir num treino e você vê o que acontece. Antes dos jogos, você consegue perceber, né? E aí uhum. você consegue é, aprofundar um pouco mais o assunto, né? Para saber o que está acontecendo, o que que tem nos treinos e o que não tem. Porque tem algumas situações que elas precisam acontecer, né? Então, tem mais pai de atleta aqui, né? Que os atletas não gostam de alongar, né? É, É mas é uma geral coisa já isso. falada pelo médico, pelo fisioterapeuta. Exato, exato. Aí é uma questão de confundir, né? Mesmo assim, a mãe visualizando, o pai visualizando isso, como você vê colocado, se cala ou nessa parte, eu acho que é diferente, né? De uma. Eu acho que não é uma cobrança, né? É uma orientação para o bem dele. A outra situação que dá Tá. para fazer, se quiser, que seria o ideal, né? É você chegar e perguntar diretamente para o técnico, né? Se você Uhum. vai num jogo, vai num treino e você vê que não teve aquilo que você acha importante, você, num momento adequado, né? Você conversa com ele, mas tem alongamento, não tem? Como funciona, né? Quero entender como funciona mais. Eu já fui abordado várias vezes, mas os meninos não alongam, o que que eles fazem, né? Porque é o Uhum. interesse do pai, o pai tem que saber o que está acontecendo com seu filho também, né? Então, se por acaso você não consegue estar presente num treino ou num jogo, eu acho que talvez o ideal seja você entrar em contato com o técnico mesmo, né? Tá legal. Porque inconscientemente você já vai estar despertando, ligando uma chavinha no cérebro dele, né? Se o pai tá vindo em mim e tá me perguntando, é porque o pai tá de olho no que eu tô fazendo, né? Tá, Então, eu preciso fazer mais, né? Beleza? tá bom, então. Juliana, Obrigada, viu? não por isso, tá? Depois a gente vai no se cobrar mais, tá bom? Tá bom, É, obrigada. nada. Então, né, esse foi o título de hoje, né? O seu filho pode estar perdendo o jogo antes mesmo de entrar em quadra. E por que que Posso eu... fazer uma pergunta, Alexandre? Diga lá. No caso, quanto você acha, quanto a carga horária, assim, para um atleta de 12 anos que está no sub-13, assim? Porque agora, você falando tudo isso, me veio se ele não está com uma carga horária muito pesada, sabe, nesse quesito. O que que você acha Aham. disso? Nós temos recomendações, né? Tem recomendações para faixa etária, número de carga horária. Eu posso mandar depois. Talvez eu não lembre de cabeça para todas as categorias. Eu acredito que Tá. sub-12 vai em torno até umas 4 horas de treinos semanais. Nossa. É, isso envolvendo quadra e físico. Ó, eu posso estar falando besteira, né? E a gente vai subindo aos poucos, tá? Eu não Uhum. vou saber precisar isso para você nesse momento quanto é, mas existe, né, uma recomendação. Essa recomendação, lógico, ela depende de vários fatores. Primeiro é o desenvolvimento maturacional, né? Então, aconteceu inclusive esses dias lá na nossa equipe. A gente tem um menino é, que é um talento e que ele já está bem desenvolvido. Bem desenvolvido não, ele é grande.
né, para a idade dele. E a gente conversando lá, eu e o outro técnico, ele falou: "Ah, será que ele não pode treinar no 17?" E eu falei: ó, ele poder, ele pode. Ele tem condição técnica, ele é grande, ele entende o jogo, mas a gente tem um problema. Ele não tem a condição maturacional ainda. Ele não está Uhum, maturado para aguentar. Ele tem 14 anos, ele não tem o desenvolvimento físico para treinar com o menino de 17, né? uhum, E não deu outra, né? A gente falou isso, o menino veio e veio reportar que ele estava com dor no joelho, que o joelho estava inchado e não sei o que mais, né? Então a gente precisa respeitar o tempo de maturação do atleta. O que que acontece, principalmente no Brasil? O menino que se destaca no 12, 13, 14, ele vai subindo as categorias, né? Então o menino de 12, ele joga no 12, no 13, no 14, né? Mas peraí, ele uhum, tem 12 ainda, né? uhum, Então, uhum, ele precisa ser criança ainda, ele precisa brincar, ele precisa aproveitar. As articulações dele também não estão desenvolvidas. Ele deu um estirão, ele fisicamente está maior, mas ele não está uhum. preparado, né? Nem mentalmente, nem biologicamente para isso. Tá Tá, bom? Mas depois você me procura, a gente pode conversar mais a respeito. Tá bom? tá bom. Eu só vou pedir para vocês, quando vocês quiserem falar, para vocês levantarem a mão, porque eu acabo perdendo o raciocínio às vezes e eu já tô com uma idade, já não tenho mais 20 anos, tá? E às vezes eu demoro para voltar, tá? Então, se possível, eu agradeço, tá? Então vamos lá. A próxima situação que eu vou falar é da confiança, né? Então, eu vou jogar para vocês de novo. A confiança, ela faz parte de todo atleta precisa ter confiança nele mesmo, tá? E aí eu pergunto, como vocês pais agem ou agiram, né, durante a infância, né, e nesse momento, quando os filhos de vocês têm algum tipo de dificuldade? Você vai lá e resolve para ele? Quando ele era criança e precisava amarrar o cadarço, ele já sabia amarrar o cadarço, mas tem uma dificuldade, né? Ele leva um tempo para amarrar o cadarço. Porque ele é uma habilidade nova que ele está aprendendo. Alguma vez você foi lá e interferiu? Deixa que eu amarro aqui que a gente está com pressa. Alguma vez ele teve dificuldade para estar se alimentando e você foi lá e ajudou para ele, né? E agora eu vou pegar no calo de novo, tá? De uma forma boa. Quantos filhos de vocês vão para a viagem e vocês ainda fazem a mala deles? Levanta a mão aí, ou fala no chat quem ainda faz a mala do filho. Olha aí, o Márcio se entregando. Certo? Então, o que que vai acontecer quando vocês estão assumindo essa responsabilidade que é dele, né? Vocês estão tirando um pouco dessa autonomia dele, não tá? Essa autonomia que ele precisa para errar, gente. O atleta precisa errar. Para ele se desenvolver, ele precisa errar, tá? E não é pouco, gente. Certo? Então, tem vários exemplos. Talvez o melhor exemplo e mais próximo da nossa modalidade seja o Michael Jordan, né? Ele era o filho mais novo, ele não era o mais forte, ele não era o melhor, ele perdia em todos os um contra o irmão dele. Ele apanhava, né, fisicamente em casa, naquelas brincadeiras de criança. Ele foi cortado. Alguém consegue imaginar o Michael Jordan sendo cortado de uma seletiva, de um teste? O maior atleta de todos os tempos foi cortado. Ele, quando tinha 19, foi um pouco antes, 17, 18 anos, ele não era bom. Ele se tornou bom, né? E aí eu pergunto para vocês, mas o que fez ele se tornar bom? O que que vocês acham que fez ele se tornar bom? Processo? O processo. Mas o que que ele aprendeu durante o processo? Constância. Disciplina, constância, determinação, acho que tudo isso. Perfeito, Vontade, vontade de fazer. perfeito, certo? Então, o processo é muito importante. Percebam que se ele eu vou ser um pouquinho mais específico já, Sérgio.
Se vocês pudessem escolher, porque o filho de vocês entra numa modalidade esportiva, certo? Ele vai passar por diversos sentimentos e emoções. Tá? Então, ele vai ficar triste, ele vai ficar triste, vai ficar feliz, vai ficar triste, ele vai ficar com raiva, ele vai ficar eufórico, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar frustrado, ele vai ter medo. Se você pudesse escolher algum desses sentimentos ou algum outro que eu não citei, para ele ter durante o esporte um sentimento que você fala assim, esse sentimento é o mais importante para ele aprender, para a vida dele. Qual seria? Fala para mim aí no chat. Digita para mim qual seria esse sentimento que você fala, ele precisa passar por isso aqui. É por isso aqui que eu estou colocando ele no esporte. Lógico que o esporte ele é muito mais abrangente, né? Ele não nos restringe dessa forma, graças a Deus, né? Mas se fosse restringir, qual seria? Resiliência, superação, autoconfiança. Legal. Que mais, gente? Passar por barreiras, resiliência de novo, decepção, perfeito, a confiança. Então, se eu pudesse falar que o meu filho tinha que viver um sentimento dentro do esporte, eu falaria que ele precisa se frustrar. Como que você está falando isso, Alexandre? Né? O Henrique colocou lá, frustração. Como que você está falando isso? Você quer que teu filho se frustre? Né? Você sabe que a mãe do Michael Jordan falou quando ele não foi aprovado no teste? Vai para a quadra, vai treinar. Né? Ele queria um abraço, um apoio, falar que o técnico errou, qualquer coisa. Ela falou, vai para a quadra. Né? Hoje em dia, como seria? Hoje em dia, essa mãe do Michael Jordan ia lá reclamar com o técnico, não iria? E talvez ele não tivesse se tornado o Michael Jordan, né? Porque a mãe está interferindo de uma situação que não cabe a ela, né? Isso aconteceu, e não precisa ir longe. Aconteceu esse ano na peneira que nós fizemos, né? Nossa peneira lá no clube, ela é restrita porque a gente tem pouquíssimas vagas, né, para atletas de fora. Então acontece que a grande maioria fica. Vão 600 atletas fazer a peneira e a gente aprova 4. É o que a gente pode fazer, né? E o pai foi reclamar. Falou que o critério estava errado. Então, essa é uma grande diferença. E eu concordo. A frustração. Por que a frustração? Tá? Porque é a frustração que vai fazer esse atleta ser um atleta de alto nível. É essa frustração, ele aprender a lidar com essa frustração, que vai tornar ele uma pessoa que vai em busca dos objetivos dele. Que vai ter um relacionamento ruim, vai levantar e vai seguir em frente. Que não vai passar no vestibular e vai seguir em frente. Né? Que vai perder amizades, não vai ser aprovado no time, não vai jogar. Né? Que nem aquele menino, pô, passou vários. E eu tenho um outro menino. Esse menino é sensacional a história dele. O menino, são dois irmãos. O irmão dele, que já era melhor, quando começou, já era melhor do que ele, tecnicamente, né? E começou antes do que ele, né? E aí, uns 2 anos depois, esse outro irmão, que não tinha essa parte motora desenvolvida, como o irmão começou a treinar. E, né, ele começou tarde e era menos desenvolvido. Então, imaginem, né? Ele não jogava. Ele treinava, 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 não jogava, não jogava, não jogava. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. O que que a maioria dos pais teria falado para esse menino? Você não serve para isso. Vai procurar outra coisa, vai fazer outra coisa, vai estudar, né? Você não serve para o basquete. Ele continuou treinando, né? Ano passado, ele com todos os méritos, né, do esforço, da disciplina e da dedicação dele. Ele conquistou o espaço dele, ele jogou todos os jogos, ele chegou a ser o jogador mais importante da nossa equipe em jogos muito difíceis, né? Então, qual é a mensagem que esse pai deu para esse menino, né? Fica aí a reflexão para vocês, tá? Então, é fundamental que os meninos passem por frustração. Isso vai doer em vocês.
Vai doer em vocês mais do que neles. Mas é importante. Não para o esporte, só para o esporte, mas para a vida deles. Certo, gente? Então, vamos para a próxima aqui, né? Vou só colocar o final, né? Então, do derrotados mentalmente, porque além deles colocarem pressão neles mesmos, né? Então, Juliana, né? Tá? É, eles têm uma autocobrança grande, né? Autocrítica excessiva deles e dos colegas, né? Então, eles já eles fazem essas brincadeiras, né? Esse hoje chamado de bullying, né? Que entre os atletas acontece o tempo todo, né? E o medo do julgamento. O medo do julgamento do círculo de pertencimento dele e dos pais, certo? Então agora eu vou entrar na parte da neurociência, explicando um pouco, tá? É, desse medo, dessa ansiedade, desse nervosismo, tá? Então, quando o seu filho vai para um jogo, vai para uma competição, é normal que ele se sinta ansioso. Ele deve se sentir um pouco ansioso, tá? Um pouco ansioso, ele vai aumentar os batimentos cardíacos, ele vai estar mais preparado para o jogo, ele vai estar mais ligado, né? Mas a partir do momento que essa ansiedade ela é muito grande, ela começa a atrapalhar. Por quê? Vou simplificar, né? Digamos que temos duas regiões do cérebro que são responsáveis, tá? O sistema límbico, ela é baseada nas emoções, né? Ela vai ativar o sistema luta ou fuga, tá? Ela vai ser ativada. Quanto mais nervoso, mais ansioso, né, a pessoa está, mais o sistema límbico está ativado, né? Então ele está preparado para fugir dali ou para atacar, tá? O corpo dele está preparado para isso. Então, os dois hormônios são liberados, né? Cortisol e adrenalina. Deixa ele preparado para ação, tá? E ao mesmo tempo, nós temos o córtex pré-frontal, tá? O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão, pelo controle de impulsividade e pela atenção do atleta. Só que aí nós temos um problema. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que termina de se desenvolver próximo dos 25, 28 anos. Então, se nós não estimularmos o córtex pré-frontal, muitas vezes o sistema límbico vai tomar conta, né? Através da amígdala, né? Que não é a amígdala da garganta, tá? É a região cerebral, beleza? Quando a amígdala ela é sequestrada, digamos assim, o córtex pré-frontal ele já não está atuando mais. Então a tomada de decisão é ruim, né? O nível de atenção é fraco, ele já não consegue controlar os impulsos dele. Por quê que acontece isso? Porque o significado que ele está dando para o jogo, para a competição, é maior do que realmente é, né? Ele está preparado, né? Qual que é o problema disso, né? É ele estar interpretando, tá, o jogo como uma situação ameaçadora, mesmo que não seja um perigo real, mas na cabeça dele está se formando um perigo. Ele vai jogar contra um atleta grande, forte, que ele não conhece, que parece que é bom. Eu lembro que ano passado, acho que foi uma categoria mais velha que a gente jogou, e tinha um menino muito forte do outro lado fisicamente. Não, mas o menino enterra, né? Isso meninos que são mais desenvolvidos, meninos de 17 anos, impressionados com a força física do adversário. Então imagine nos mais jovens. Acontece bastante, tá? Então, se essa ansiedade ela tiver acima do limite, a gente não vai conseguir a atenção dele, a gente não vai conseguir que ele tome boas decisões, a gente não vai conseguir que ele faça o melhor jogo dele. Certo? Teve. Calma aí, tem mensagem aqui.
vamos chegar aí, Guilherme, tá bom? Vamos chegar aí na ajuda, mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Mudanças no comportamento dos filhos acontecem quando o ambiente familiar favorece o crescimento emocional, tá? Lembrando que é o objetivo, né? Não só a função, né? Vocês pais têm diversas funções, mas uma das funções com os filhos é essa, tá? Então, o que que eu vou dar sugestões aqui para vocês, tá? Substitua cobranças excessivas por conversas construtivas, tá? Ah, eu vou voltar aqui, gente. Vocês me dão licença? Eu vou voltar porque eu esqueci de uma parte aqui que eu acho que é fundamental, tá? Aqui, ó. Ouvir atentamente as perguntas dos seus filhos. Então, geralmente os filhos vêm e perguntam para você, né, no caminho de volta para casa: pô, pai, o que que você achou? Como que você achou que eu fui? Né? E ele pode ter ido super mal, né? E você vai falar o que para ele? Você vai mentir? Você não quer mentir, né? Mas você também não quer enaltecer que ele foi mal. Retribua essa pergunta para ele. Como que você achou que você foi, né? Ele pode falar: pô, você viu aquela bola que eu errei? Putz, você não podia ter errado aquilo. Mas por que que você não podia ter errado aquilo? Até o LeBron James erra. Você não pode errar? Por que que você não pode errar? Né? Então, em vez de enaltecermos, né, o erro, vamos jogar isso de novo para ele. Porque é algo que também está faltando nos nossos jovens. Eles terem consciência dos atos deles, né? Eu lembro, eu tenho essa parte inerente, né? Tudo que eu dou durante o meu treinamento, eu fico fazendo perguntas para eles. Mas o que que aconteceu ali, né? Então, no meu último treino, eu fiz acho que umas 10 perguntas. 80% das respostas foi não sei. E daí eu brinco com eles: não sabe, tem alguém controlando você, então. Tem um bonequinho. Você é um caractere de videogame, né? E eles realmente não sabem. Não sabem porque eles não estão acostumados a pensar sobre as ações deles, né? É algo que a gente acaba deixando de lado. E se a gente deixa de lado, não vai ser estimulado, certo? E terminando aqui, né? Eu acabei pulando, né? Desculpa, tá? E é, expressão não verbal, né? Então, linguagem não verbal. Então, sorrir, aplaudir, né? Mesmo da arquibancada, sinalzinho de joia, vai aumentar o tanque da autoestima do seu filho, tá? Agora, voltei. Encoraje seus filhos a enfrentarem desafios sem medo de errar. Foi o que a gente falou, né? Então, a frustração, a resiliência, eles precisam trabalhar essa resiliência, né? Frustrar faz parte do esporte, gente. O esporte, mais do que acho que qualquer atividade, os atletas vão se frustrar constantemente, né? O que vai fazer a diferença entre ele e o atleta que vai despontar é quantas vezes ele suporta cair e levantar. 3, mostre que você está do lado dele independente do resultado. Então esqueça um pouco o resultado. Deixa o resultado lá para o pai, deixa o resultado para ele próprio, né? Se ele quiser que você ajude ele, eu tive um atleta uma vez que ele quebrou a perna e ele era tão focado que ele não podia apoiar o pé no chão. E ele pediu para a mãe dele ir lá pegar rebote para ele, né? É, quando vier isso dele, ótimo, você vai dar o suporte, mas não precisa partir de você, tá? Você pode convidá-lo, mas não para um treino. Convide para uma atividade é, social, né, que relaxe ele, que ele goste de fazer, tá? Esteja atento às necessidades emocionais, né? Isso que a gente falou lá, não ignore, né? Não, deixa para lá, daqui a pouco eu falo com você. A gente sabe que algumas vezes eles querem uma atenção exagerada, tá? Mas não minimizem, por exemplo, essa situação. Eu estou nervoso, né? Você falar para ele: não fique nervoso, é só um jogo, não vai resolver o problema dele.
Ele não vai ficar menos nervoso porque você está falando isso. Então, entrando no que você falou, André, dê uma estratégia, dê uma ferramenta para ele, uma respiração, ensine ele a fazer uma respiração, lembre ele de fazer uma respiração. Quando ele começa a prestar atenção na respiração dele, ele deixa de pensar no futuro. Quando ele deixa de pensar no que pode vir a acontecer, ele diminui a ansiedade dele, tá? E a nossa respiração, ela está diretamente ligada, tá, ao autocontrole dos nossos sentimentos, principalmente da ansiedade, tá? Aceite-os, né? Parece bobo falar isso, mas aceite-os como são. E isso eu falo fazendo um comparativo. O seu filho não é igual você era antes. Não, mas eu treinava é, 18 vezes por semana, fazia 3 treinos por dia, chegava em casa, estudava. Seu filho não é igual você era. E isso não quer dizer que ele queira menos do que você queria. Isso não quer dizer que ele goste menos do que você gostava, certo? Quer dizer apenas que ele é diferente de você. Isso o aceitar como são. Respeitar, né, a opinião e os sentimentos do seu filho, certo? E a última é: seja pai, não seja técnico. Não é divertido ser técnico. Tá bom, é divertido às vezes, tá? Mas é muito melhor ser pai. O técnico ele já tem, pai só tem você, né? E eu tenho certeza que se você tiver que fazer o papel de pai e de técnico, vai sobrecarregar para você. Eu não lembro qual era o técnico, mas era um técnico muito conhecido. E eu lembro que ele ia assistir os jogos do filho e ele não falava nada. E aí perguntava para ele, mas pô, você não instrui teu filho? Você não ajuda ele em casa? Eu falei, não, ele tem técnico para isso. O técnico dele sabe do que ele é capaz, o que ele pode fazer e o que ele precisa fazer. Eu, hoje aqui, eu sou pai, eu não sou técnico. Sensacional. Com certeza, era um europeu, né? Tão diferente de nós latinos, né? Que queremos, e nisso eu me incluo, tá? Que queremos tá dando nossa opinião. Isso acontece também com o técnico. Eu, durante muito tempo, eu ficava cantando o jogo. Passa, arremessa, chuta, corta, defende. Ei, peraí. A decisão é dele lá na quadra. Não pode ser minha. Ah, mas ele vai errar. Vai. Ele vai errar. É a única coisa que a gente tem certeza. Teu filho vai entrar na quadra e vai errar. E essa certeza ele precisa ter também. Eu vou entrar na quadra e eu vou errar. Precisa tirar um pouco dessa responsabilidade do eu não posso errar. Mas por que que eu não posso errar? Eu posso errar. Olha a quantidade de turnovers que tem o LeBron James por jogo. O Stephen Curry, o maior arremessador de todos os tempos, chutou 15 bolas para acertar uma. Já teve jogo que ele saiu zerado do jogo. Por que que ele pode, e você não pode? Você pode. Você pode e você deve. Eu falo mais. Lógico, você tem que tentar corrigir o seu erro, tá? Então você tem que estar focado no processo, não no resultado. De novo, né? E 6 atitudes que vocês podem ter para evitar que o seu filho já entre com essa mentalidade derrotada em quadra, tá? Focar no esforço, não no resultado. Focar no comportamento, tá? Então, na dedicação, na força de vontade, tá? Na disciplina. Isso é importante, porque isso é importante para a vida, não só para o esporte, tá? Deixa o resultado lá para ele e para o técnico dele. Eles dois que se resolvem, se virem. Tá? Dessa forma, você vai fazer o quê? Você vai tirar um pouco o ênfase do medo, essa ansiedade dele, e vai reforçar a mentalidade de crescimento. Você está evoluindo, né? Hoje você está melhor do que ontem. Essa semana você está melhor do que semana passada, né?
Você está treinando durante mais tempo? Você está treinando mais intenso? Você está tentando mais a cesta? Né? Essa é uma mentalidade de crescimento. Só um pouquinho. Dois, cria um ritual positivo pré-jogo, né? Não precisa ser necessariamente um ritual, mas por favor, evite falar: Nossa, você viu com quem que você vai jogar hoje? Nossa, aquele time é bom, né? Nossa, será que você vai ter que marcar fulano de tal? Mas, putz, ele tá vindo dos Estados Unidos agora, né? Tá forte, tá grande. Ui, vai ser difícil, né? O que que você tá mostrando pra ele? Você tá enaltecendo só as qualidades do adversário que ele vai ter que fazer. Você já coloca ele lá pra baixo, tá? Então foque no que tá no controle dele, no que ele pode fazer, né? O que que você tá disposto a fazer hoje? Vai correr bastante, né? O que tá no controle, sempre, gente. Tá? Normalize os erros como parte do aprendizado. Acho que já falei Bom, um pouco acima. hoje, Oi? Oi? Quer falar alguma coisa aí, Rogério? nunca. Não, então mutei. Demonstre apoio incondicional, né? Independente. Ele não vai jogar bem sempre, gente. E tem dias que ele não vai se dedicar também. Ele não tá afim. Putz, estudou muito, tá cansado, aula. Sexta-feira, tá? Não cobre essa constância, né? Às vezes a gente pergunta, mas é constância no quê, né? Constância em rendimento é impossível. Ninguém tem constância em rendimento nenhum. Em dedicação, oscila também, né? Nós somos seres humanos. Faz parte de nós a oscilação, tá? Evite conversar sobre o jogo logo após a partida, né? Então, quando ele puxar o assunto, você viu o que eu fiz? Você viu como foi? Né? Ouvir, né? Se interesse pelo que ele está falando, mas evite você a falar, putz, fulano de tal errou não sei o quê. Putz, aquela bola você podia ter feito assim, né? Espere ele vir, né? Isso vai reforçar, tá? Esse vínculo entre vocês, tá? E ajude seu filho a criar metas internas. Então, essas metas, elas podem ser semanais, elas podem ser mensais, tá? Então, pô, qual que é a meta para essa semana? Né? Ah, eu vou fazer mais 100 arremessos extras por dia. Ô, legal, né? É uma meta de quantidade, né? Tá no controle dele. Ah, eu vou fazer mais 500 certos por dia. Talvez demore um pouco, mas tudo bem, né? É a meta que ele está traçando para ele, tá? Evitar metas em resultados, beleza? E incentivando as pequenas melhoras, pequenas conquistas. Né? Porra, pai, hoje eu consegui defender fulano de tal. Porra, filho, bom demais. Né? Ele é muito bom, ele é muito rápido. Pô, você conseguiu defender ele? Que legal, né? Prova que você está melhorando mesmo, está evoluindo. Dessa forma, a gente está incentivando, aumentando essa autoestima que começa em casa, gente. A autoestima deles começa em casa. E não existe atleta motivado, tá? Não existe atleta confiante sem uma autoestima considerável, tá bom? Gente, quero ver aí se tá todo mundo aí. Quantos temos aí sobreviventes? 27? Ô, legal, tá? Boa, gente. Muito bem. Agora achei os 27 aqui, tá? Boa. Então, vamos lá, tá? O que que eu essa foi uma aula inaugural, digamos assim, tá? Para vocês, pais, tá? Eu sempre trabalhei com os atletas, seja dentro da quadra, seja com as mentorias, e eu resolvi fazer uma mudança. Eu resolvi abrir e criar algo para os pais.
vendo essa dificuldade de alguns pais, porque assim, nenhum pai quer prejudicar o filho, né? Eu desconheço um pai que chega lá no jogo e fala: hoje eu vou atrapalhar a vida do meu filho em quadra, né? Então, quando ele tá dando instrução, quando ele tá gritando, ele tá se exaltando, ele tá na cabeça dele querendo ajudar, né? E muitas vezes ele acaba atrapalhando, tá? Então, é, em função disso, eu estou abrindo uma mentoria. Essa vai ser a primeira mentoria para pais de atletas, tá? Como vai funcionar? Essas são, ela vai estar dividida em 6 aulas, tá? O formato das aulas, o tempo das aulas, a princípio, seria uma aula por mês, tá? Talvez numa quarta-feira ou numa sexta, mas independente disso, as aulas ficarão gravadas, tá? Dentro de uma plataforma ou eu mando o link para vocês. Vocês sempre vão ter acesso à aula, caso vocês não consigam assistir, assim como vocês vão ter acesso a essa aula aqui também, tá? Então, a aula número 1 seria a mente dos atletas. Hoje eu dei uma pincelada, né? Falei do sistema límbico e falei do córtex pré-frontal, né? Durante a mentoria, eu vou aprofundar. Eu vou dar exercícios, vou dar ferramentas para vocês estimularem áreas que hoje são menos trabalhadas, certo? Aula número 2, alinhando objetivos, metas e expectativas entre pais e filhos. Eu diria que essa aula, ela é muito valiosa, porque o que acontece? Muitas vezes eu sei que é difícil, né? O contato com os filhos, ainda mais os mais adolescentes, né? Então, depois eu faço. Não, depois eu vou. Não, pai, eu sei disso. Eles são os donos da verdade, eles sabem de tudo, né? Eles sabem muito mais do que eu e muito mais do que vocês, né? Eles não acham, eles têm certeza disso, né? Então eu sei que é difícil fazer um alinhamento de objetivos e metas com eles, muitas vezes. Mas eu vou dar ferramentas para vocês fazerem isso. Por quê? O que que acontece, né? Lembra aquele atleta que eu falei que ia lá para se sentir pertencente do grupo? Imagine se esse pai não soubesse disso e o atleta não fosse para nenhum jogo. O pai vinha no meu pescoço, né? Por que que meu filho não está indo jogar? Né? Então o pai precisa estar ciente do que o filho quer para ele. E o importante é o que o filho quer para ele, não o que o pai gostaria que o filho fosse, né? Aula número 3. Erros que todo pai de atleta deveria evitar, né? Eu tenho um manual de pré-jogo para os pais, né? Orientações do que falar, de como agir, para você aumentar essa autoestima e não diminuí-la, tá? Então hoje eu falei sobre alguns erros ali, né? Na verdade, eu enalteci os acertos, né? O que vocês pais devem fazer, né? Eu não comentei sobre os erros, né? Eu comentei sobre um erro apenas, certo? Vou deixar os demais para a aula, tá? Aula número 4, desenvolvendo a mentalidade de campeão. Eu sei que tem pais aí e tem meninos muito bons, né? Que estão aqui entre vocês, que têm ambições maiores, né? Mas daí você olha para ele e fala, putz, mas ele acorda tarde, ele chega atrasado, ele não se alimenta direito, ele vai dormir tarde, ele fica no celular. Então, ele não está desenvolvendo a mentalidade que ele precisa para ele alcançar o que ele almeja, certo? Né? Então, eu vou te dar formas de você ajudar nessa mentalidade do teu filho. Treinando o cérebro para alta performance, tá? Não adianta. Hoje em dia, o cérebro faz parte do treinamento. A gente não pode separar. A gente não pode treinar o corpo, treinar o físico, sendo que na hora do jogo, quem está comandando as ações é o cérebro, né? Não faz sentido para isso na minha cabeça. E eu espero que não faça na cabeça de vocês também.
Então, ele precisa treinar e desenvolver estratégias de controle emocional, de diálogo interno, de resiliência, certo? Então, essas situações, entre outras, né, ele vai estar desenvolvendo, treinando o cérebro, assim como ele treina o corpo dele. Não faz alimentação regrada? Não tem uma dieta? Tem. Não faz academia? Não faz físico? Faz. Treino de quadro? Faz. Treino tático? Também. Treino técnico? Também. E as emoções? E os pensamentos? Durante um jogo de basquete, 60% do tempo, o atleta fica fora da bola. Ele não está nem com a bola na mão, nem defendendo a bola e nem a um passe da bola. Então você acha que ele está fazendo o quê nesses 60%? Muitas vezes ele não está focado no jogo. Muitas vezes ele está fora. E é o pensamento que vai tirar ele do jogo. Né? Se ele não aprender a lidar com esses pensamentos vão atrapalhar e vão minar a performance dele. Certo? E a última aula, fortalecendo o vínculo entre pais e atletas. Eu também dei alguma sugestão aí de fortalecimento, acho que foi uma só, né? Para vocês fortalecerem, mas sem o pai ser o técnico, porque o ser o técnico nem sempre é legal, gente. Tá? O ser o técnico, trazer resultado, nem sempre é prazeroso, certo? Eu tenho uma prova viva aqui, né? Eu tenho o Márcio na nossa última na última não, né? No nosso último brasileiro, que nós somos terceiro lugar no brasileiro, nós tivemos um excelente resultado, mas o meu contato com os atletas já estava por um fio, porque as cobranças são maiores. Né? A gente chegar num nível de campeonato brasileiro onde a gente joga com as melhores equipes do país, os nervos ficam à flor da pele. Então, qualquer palavra atravessada ou mal interpretada vai causar um problema. E nós tivemos vários problemas, ó. Vários. Só sabe quem estava lá, né? Então, não queiram ser os técnicos, tá? O técnico está lá para isso. Ele foi capacitado, ele estudou para isso, tá? Deixa ele fazer o papel dele, porque o teu papel é muito mais difícil do que o dele e muito mais importante também. Certo? Então, essa, esses são as 6 aulas, né, digamos assim, os 6 pilares que eu vou ter para os pais dos atletas, tá? Que são vocês. Como vai funcionar, tá? Os valores da mentoria para pais, tá? 6 vezes de R$ 110 no crédito, tá? Eu vou colocar o link nos comentários. Só um pouquinho. O link vai ser colocado nos comentários, tá? Ou R$ 500 à vista no Pix. O CNPJ está aqui e o QR Code também está na tela. Para isso, eu vou dar uma promoção, tá? Um bônus especial para vocês que estão aqui até às 9h20 da noite, tá? Porque vocês são merecedores, né? São quantos sobreviventes aqui? 20 e poucos, né? 27 ainda, muito bom, tá? Além de vocês terem esse desconto, né, à vista, tá? Os 3 primeiros que fecharem hoje até meia-noite, tá? Financeiro vai ficar até meia-noite aí, né? Financeiro vai ficar até meia-noite, tá? Ganha um atendimento individual, tá? Comigo, para a gente falar sobre o que está atrapalhando ele no jogo. Pode ser ansiedade, pode ser alguma crença limitante, pode ser alguma mentalidade que ele está deixando de fazer. Eu já vou colocar quais são os pilares da minha mentoria para vocês entenderem como que ela funciona, tá? E veem como ela pode adicionar. Só esse bônus aqui já é um bônus de R$ 250, tá? Então, fora esse bônus, tem mais o bônus no valor
cheio aqui, né? À vista, R$ 500, certo? Então, aqui ficou um pouquinho pequeno, tá? Mas eu acredito que dá para ver, tá? Como alguns sabem, não são todos, mas eu estou trabalhando já fazem 2 anos com a mentoria de atletas. E a mentoria esse ano ela está um pouquinho mais, digamos assim, profissional mesmo, tá? Então, eu gravei várias aulas, aulas de todos os pilares, tem aulas de autoconhecimento com relação aos objetivos, meta, clareza, mudança comportamental fundamental, né? Ressignificação de crenças, né? Tanto nós quanto eles têm crenças limitantes. Eu tenho atletas que falavam, não, eu quando eu aqueço mal, quando eu não mato bola no aquecimento, eu jogo mal. Qual que é a relação, né? Tipo, então vamos ressignificar essa crença, né? Então vamos fazer assim, quando você não acertar nenhuma bola no aquecimento, tenha certeza que você errou tudo que você podia errar já. Que a partir de agora você vai acertar. Porque o teu aproveitamento é 40%. Então, se você errou tudo até agora, então se chegar em 40%, você vai acertar 6, 7 bolas, né? Então, é ressignificar essas crenças que limitam os atletas, tá? Gerenciamentos dos estados emocionais, né? Que a gente já conversou um pouco hoje. Autodeterminação, automotivação, o sistema dopaminérgico, que eu vou falar de alimentação, vou falar de sono, vou falar de celular, né? A dopamina lixo, que a gente chama, tá? Autoconfiança e o último pilar, que é o foco no processo e no alto rendimento, tá? Todos esses pilares, eles têm aulas específicas de é, cada objetivo da aula, tá? E a mentoria toda, ela está eu mando os links ou mando o link de acesso da plataforma, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e eu vou me colocar à disposição para vocês tirarem quaisquer dúvidas que vocês tenham, certo? Então, Juliana, não sei se você está aqui ainda, com relação a, ao excesso de autocobrança da sua filha, né? Então, esse excesso de autocobrança, ele deve vir por alguma razão, né? A gente precisa entender um pouco mais qual é o motivo dessa autocobrança exagerada dela, né? Então, através do atendimento, eu conseguiria identificar e estar instruindo ela a fazer, porque a autocobrança nem sempre ela é ruim, né? Se a autocobrança ela for positiva, por que mudar essa autocobrança? Porque ela está fazendo mal, né, em alguma outra situação, seja na escola, seja em casa, aí é algo que a gente precisa aprofundar e levar para ela dessa forma, né? Vamos aí que temos mensagem aqui. Legal. Tem o link tá aqui, gente, tá? Esse link que foi enviado no chat de vocês, que é para o pagamento no cartão de crédito, certo? O pagamento à vista, eu vou colocar de novo o eu vou colocar de novo o QR Code, só um pouquinho. Você- Tá mudo aí. eu tô pedindo para ela colocar o CNPJ, porque assim colocando o CNPJ o QR Code na tela, eu não consigo ver vocês, né? E tirando o QR Code da tela, vocês não visualizam. Então eu vou pedir para colocar o número do Pix do CNPJ para quem quiser aproveitar o desconto de R$ 500, né? Vai ser o valor desses R$ 500, mais, tá? Esse atendimento individual
tá? Para a gente trabalhar diretamente no que está incomodando o teu filho hoje, para ele dar o próximo passo, certo? Lembrando que são só para as 3 primeiras pessoas, tá? Então, mais alguém tem alguma dúvida, gente, alguma pergunta sobre qualquer situação que foi comentado aqui hoje? Manda lá, Márcio. Não, só apertei errado aqui. É. Não posso brincar tanto com o almoço, então, e com a janta. Per- Se perder, tem que dar janta. Vai ter que jantar igual. Beleza. É. Tudo bem então, gente? Se ninguém tem dúvida, se ninguém tem pergunta, eu vou finalizando, tá? É, A gente vai colocar esses dois, tanto o link quanto o Pix, a gente vai colocar no grupo. Eu acredito que 90% das pessoas que entraram através do link do grupo, tá? Eu mais para frente pretendo fazer mais encontros com vocês, porque é fundamental o trabalho de vocês, pais. Vocês, pais, são os verdadeiros treinadores mentais dos filhos de vocês. Certo? Eu espero ter contribuído um pouco, tá? Para essa consciência, para como a gente precisa ver os jovens de uma outra forma, tá? O mundo mudou muito, nós mudamos muito, eles mudaram muito. A gente precisa fazer essa comunicação aí da forma mais assertiva possível, tá? Beleza? Márcio, falou que Obrigado. pagou aqui, hein? Tô esperando. Então tem mais 2 vagas só, hein, gente? Valeu, Duman. Obrigado aí, Valeu, Alexandre. gente. Boa noite aí. Boa noite a Um abraço. todos. Tchau, Bom, tchau, boa grande noite. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fico à disposição aí.